para São Paulo, vamos continuar falando do Sudeste. Lá em São Paulo teve essa explosão de gás que destruiu diversas casas, deixou uma pessoa morta e diversos feridos lá na zona oeste da capital paulista, no Jaguaré. A gente vai diretamente lá para São Paulo para conversar e trazer todas as atualizações das vítimas, do que está sendo feito pela Defesa Civil, principalmente agora, com Rodrigo Tâmaro. Rodrigo, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis e eu vi já que você está muito bem acompanhado de quem está trabalhando aí fortemente desde a tarde de ontem para conseguir melhorar a situação aí na Zona Oeste de São Paulo. Bom dia, Natália, para todo mundo que está acompanhando a gente aqui no Metrópolis. Isso mesmo, eu estou com a tenente Ludmila Alcântara, da Defesa Civil. Ela vai explicar um pouquinho para a gente como está funcionando esse trabalho da Defesa Civil nesse momento, essa vistoria técnica. A Defesa Civil do Estado está aqui coordenando as ações da Defesa Civil Municipal, Instituto de Pesquisa as agências concessionárias envolvidas nesse trágico Covid, de forma com que a gente consiga fazer as vistorias nas residências afetadas e liberar essas residências em segurança para as pessoas que foram vitimadas. Então, todos os moradores que estão apreensivos, que querem retornar para suas residências, buscar pertences, que estão abrigadas já, uma parte das pessoas estão já abrigadas em hotéis, ou parte em casas de familiares. Essas pessoas estão ansiosas para retornar para suas residências e saber se tem risco, se tem segurança, tá? E é isso que a Defesa Civil do Estado está aqui fazendo juntos com todos esses órgãos reguladores para poder ter esse laudo, né? Essa lista de residências que podem ser liberadas ou não para as pessoas. Então, está coordenando as ações e não temos ainda uma previsão de horário, até porque pode demorar um pouco para ser feito com muito cuidado e cautela essa vistoria, já tendo em vista a sensibilidade dessa ocorrência, para que as pessoas possam estar em segurança. Perfeito. E sobre a questão das vítimas, né? A gente teve um óbito confirmado. Inicialmente tinha a informação de uma pessoa possivelmente nos escombros. A Defesa Civil descartou essa possibilidade já, certo? Exatamente. Uma vítima que evoluiu a óbito, que foi encontrada nos escombros, aparentemente as pessoas hospitalizadas. E em relação a essas famílias, né, que tiveram as casas prejudicadas, existe um benefício ali, né, um auxílio emergencial, uma ajuda de custo, né? Você pode explicar sobre isso? Exatamente. As agências, os órgãos reguladores envolvidos estão tratando diretamente com essas famílias afetadas. Então, aqui no local do acidente, da ocorrência, tem já os postos estabelecidos de cada agência, de modo que eles fizeram todo o cadastro dessas pessoas afetadas, continuam realizando hoje, de modo que todas as pessoas sejam acolhidas e sejam ressarcidas acerca desse dano. Então, as agências envolvidas já estão trabalhando desde ontem com esse tratamento direto com as pessoas vitimizadas. Perfeito, muito obrigado, tenente. Natália, essa situação aqui do momento, né, a Defesa Civil continua fazendo essa vistoria aqui, a movimentação está intensa, a rua onde a explosão aconteceu está interditada justamente para esses trabalhos e como a tenente estava explicando para a gente, existe essa ajuda de custo para as famílias prejudicadas. O governo de São Paulo anunciou que vai pagar R$2.000 para essas famílias, como uma ajuda de custo mesmo, enquanto elas calculam o prejuízo para depois procurar o ressarcimento, Natália. Perfeito. R$2.000 me parece um valor muito baixo, né, para toda essa destruição. Os relatos são horrorosos, né, Tâmara? Inclusive do enteado, afilhado dessa pessoa que morreu, dizendo que ele morreu dormindo ali. Ele estava dormindo quando tudo explodiu. E é também impressionante porque é uma obra da Sabesp, ou seja, gente que deveria saber o que estava fazendo, né? É diferente de eu ir ali mexer no meu botijão sem nenhuma instrução e explodir a casa. É gente que a gente confia para fazer esse tipo de trabalho. E aí tudo explode do nada, é uma situação extremamente traumática que as pessoas vão ter que passar aí nesses próximos tempos. Ô, Tâmaro, informação de só quem está aí no local, o que você viu, assim, né?
as construções estão muito destruídas e as pessoas também, quem morava aí nessa região toda, como é que tá esse, sei lá, essa percepção de toda a tragédia? A gente não tem acesso exatamente ao local onde aconteceu a explosão, porque está interditado para essa vistoria técnica da Defesa Civil. Mas antes de chegar, alguns metros antes da rua, aqui antes da esquina, já é possível ver alguns rastros, né? Tem um prédio aqui atrás de mim e as janelas desse prédio a maioria delas estão destruídas, o vidro quebrado ou visivelmente deslocadas. E aqui os moradores, né, da região que estão se acumulando aqui, eles dão esses relatos de um cenário caótico, digamos assim, né? Muito triste. Falam que o próprio Corpo dos Bombeiros passou essa informação de que algumas vítimas foram arremessadas com o impacto da explosão. E esses moradores contam desse desespero, né? O susto pelo barulho, a correria e principalmente também um relato muito forte que a gente ouviu aqui do próprio tenente-coronel Maxwell Souza da Defesa Civil, a preocupação com os pertences e também com os pets, né? Foi uma preocupação muito forte, o risco aí de morte de algum pet, um cachorro, um gato, mas segundo o tenente-coronel Maxwell Souza, não houve nenhuma ocorrência nesse sentido, Natália. Perfeito, Tâmaro. Então, só também para a gente reforçar o que a gente já sabe, uma pessoa morreu, essas outras pessoas ficaram feridas, tem mais atualização sobre essas vítimas e também pode atualizar o que a tenente trouxe para a gente da Defesa Civil desses trabalhos agora daqui para frente. Tá, perfeito, Natália. É um óbito, infelizmente, o Alexandro, de 49 anos. Ele veio a óbito durante a explosão, morrendo no momento que ele estava dormindo, como você falou. Outras 3 vítimas foram socorridas para hospitais aqui da região, 2 delas em estado grave, mas a Defesa Civil não informou mais detalhes sobre o estado de saúde. E aí, como a tenente explicou para a gente, a Defesa Civil faz essa vistoria agora para entender, né, os impactos, os danos estruturais aqui do entorno e aí poder recondicionar as famílias de volta às residências. As famílias foram abrigadas em hotéis. Perfeito. Rodrigo Tâmaro falando diretamente ali da Zona Oeste de São Paulo, de onde aconteceu a explosão no final da tarde de ontem e deixou um rastro aí de destruição. Obrigada, viu, Tâmaro? Você volta ao longo da nossa programação para trazer atualizações desse caso horroroso aí de São Paulo. Valeu, bom trabalho. Volto sim, obrigado, Natália. E você